Olá, pessoal! Vamos para a representação gráfica da última quádrica, o paraboloide hiperbólico. No primeiro exemplo, temos 4x² menos y² igual a z. Nota que nós temos dois termos de grau 2, um termo de grau 1 e os termos de grau 2 têm sinais contrários, característica da quádrica não centrada paraboloide hiperbólico. Se zerarmos o y, teremos 4x² igual a z. Uma parábola no plano x OZ com o eixo em z, voltado para cima por conta do 2p ser positivo. Se nós atribuirmos para o z o valor 4, teremos que o x é mais ou menos 1. Isso nos dá uma ideia da abertura da parábola que vamos desenhar. Então vamos lá no nosso plano de lado x OZ e desenhamos uma parábola voltada para cima em z. Se zerarmos a variável x, vamos ficar com menos y² igual a z. Teremos uma parábola no YOZ, eixo em z, voltada para baixo. Se atribuirmos para z o valor de menos 1, teremos y mais ou menos 1, o que vai nos dar a ideia de quão aberta ou fechada é a nossa parábola. Então vamos lá e desenhamos uma parábola no plano de fundo YOZ, voltada para baixo em z. Se o z for positivo, teremos 4x² menos y² igual a uma constante positiva. Equações de hipérboles em planos paralelos ao plano x ou y com eixo real em x. Conforme fazemos o k variar nos valores positivos de z, vamos ter hipérboles. Vou desenhar duas para vocês terem essa ideia. Então, ali uma hipérbole num plano paralelo ao xy, mais uma hipérbole abaixo dela, e assim eu tenho até o vértice. Se o z for negativo, nós vamos ficar com 4x² menos y² igual a uma constante negativa. Multiplicamos toda a equação por menos 1 e teremos menos 4x² mais y² igual a uma constante positiva. Novamente uma hipérbole no xy, mas veja que inverteu, agora o eixo real vai ser paralelo ao y. Tenho várias hipérboles em planos paralelos ao xy, basta fazer o z menor do que zero. Vou desenhar uma aqui para vocês. Então, uma hipérbole nesse plano de chão. E agora que eu já tenho esses traços, eu posso fechar a minha superfície, tá? Lembrando que a minha superfície é infinita e aqui a gente vai desenhar apenas um pedacinho dela. Então, agora eu vou fechar a minha superfície. Não parece uma sela de cavalo montada sobre o eixo X? Vou pintar um pouquinho mais os traços aqui para ficar mais visível a nossa superfície e quais são essas curvas dos traços. E ainda tenho que considerar que o meu z pode ser igual a zero. Se for igual a zero, nós vamos ter duas retas, y igual a mais ou menos 2x neste caso. Mas elas não ficam visíveis no gráfico, a não ser que a gente faça uma rotação na superfície, conforme nós fizemos na videoaula. Tá aí então o nosso paraboloide hiperbólico, a nossa sela de cavalo montada, neste caso, sobre o eixo X. No segundo exemplo, 4z² menos x² igual a y. Eu fiz só uma permutação de sinais, tá? Então, agora os termos de grau 2 são x e z, o termo de grau 2 positivo é o z e o termo linear é o y. Então, eu tenho um paraboloide hiperbólico na direção do y, a gente vai ver que vai ser uma sela montada em cima do z. Se o x for zero, 4z² igual a y é uma parábola no YZ, com o eixo no y e voltada para a direita, porque o 2p da equação da parábola é positivo. Se eu atribuir o valor 4 para o y, terei que z é mais ou menos 1, para eu ter uma ideia da abertura da parábola e poder fazer o desenho. Então, temos lá uma parábola no nosso plano de fundo YZ. Agora, eu vou atribuir o valor 0 para o z, e vou ficar com menos x² igual a y, parábola no x e y, eixo no x, voltada para a esquerda. Novamente, se eu atribuir o valor 4, só que agora negativo, para o y, o meu x é mais ou menos 2. Vou lá e desenho uma parábola no plano de fundo x e y, voltada para os valores negativos do y.
Se o y for k, um k positivo, 4z² menos x² igual a uma constante positiva. É a equação de uma hipérbole. Hipérbole em planos paralelos ao x ou z com o eixo real em z. Vou desenhar uma hipérbole para vocês, então num plano paralelo a esse plano de lado, o x ou z. Certo? E se o y for igual a uma constante negativa? Então, invertem os sinais da equação da hipérbole. Novamente, eu vou ter hipérboles em planos paralelos ao x ou z, porém, com eixo real paralelo ao x. Então, vamos desenhar uma hipérbole. E agora que eu já tenho esses traços, eu vou fechar a minha superfície. Lembrando mais uma vez que ela é infinita e a gente está fazendo apenas um pedacinho limitado dela. Agora passando por cima aqui dos nossos traços, deixando os traços mais visíveis, fazendo um sombreadinho, tá aí a nossa superfície. Temos ainda o caso do y ser igual a zero, gerando aquelas duas retas que não ficam visíveis na nossa superfície, a não ser que a gente faça uma rotação. Como isso não é possível, a não ser que a gente utilize o GeoGebra ou algum software gráfico para fazer, então a gente não traça essas retas para não sujar o nosso gráfico. Tá aí mais um paraboloide hiperbólico. Espero ter ajudado vocês, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!